Olá a todos, tudo bom? Espero que sejam todos bem. Meu nome é Marcos, sou estagiário da formação pedagógica da Uniancel e venho aqui agora compartilhar com vocês, né, uma aula que eu elaborei sobre introdução à sociologia, né, como vocês já estão vendo o tema aí, né, interpretando o mundo à nossa volta. O meu objetivo com essa aula é justamente, então, né, tanto apresentar a sociologia, né, delimitar o seu campo de atuação, o seu objeto próprio, né, quanto mostrar, né, por assim dizer, a importância e a relevância da sociologia na construção de uma sociedade mais justa, né, na medida em que ela pode atuar, ela atua, né, como um elemento crítico, né, como uma força crítica em relação à sociedade, né, ajudando, sendo assim, então, atuando de forma central na formação de cidadãos mais críticos, conscientes dos seus deveres, dos seus direitos, e, e é isso, né? Então, sem mais delongas, né, eu vou começar já com o tema e a gente vai ao longo do e vou fazer alguns comentários ao longo dos slides, né? É, o primeiro aspecto então que eu gostaria de abordar, né, é o nascimento, né, da sociologia, né, dessa disciplina, né? Como que surgiu a sociologia, né? Em que contexto? Qual foi o contexto histórico, né? O contexto material de surgimento da sociologia, né? Como vocês já estão conseguindo ver a partir da imagem, né? A sociologia ela nasce então na virada do século XIX para o século XX, né? Ou seja, então numa época marcada então pelo crescimento da produção industrial, né? Pelo surgimento da sociedade industrial, né? Nesse sentido, então, ela nasce justamente como ali no centro ali da Europa, né? Ela nasce como uma tentativa de diversos intelectuais de responder, né? De se compreender, explicar e responder, então, né? Sobre os fenômenos que estavam surgindo naquele momento, né? Porque, como vocês sabem, né? A sociedade europeia anteriormente, né, ela era uma sociedade rural que vivia espalhada por diversos pelo campo, né, de forma que o ambiente fabril, né, o ambiente das indústrias, né, na medida em que ele necessita de pessoas que morem perto dessas indústrias, ele articula, né, ele apresenta, ele necessita, ele exige uma modificação global da estrutura social europeia naquele momento, né? E é justamente isso, né, tentando dar conta desses fenômenos e explicar o advento o que estava ocorrendo lá, que tem um advento da sociologia, né? A partir de diversos intelectuais, que eu vou citar alguns aqui para ilustrar, né? Tentando ilustrar esse teor crítico da sociologia, né? Como que a sociologia atuou, então, como uma ciência que, por assim dizer, desmistificou, né, o mundo à nossa volta, né? Como que ela ainda pode, né? Como que essa dimensão crítica da sociologia, esse teor crítico reflexivo, ainda permanece e pode nos auxiliar, né, nós, enquanto sujeitos concretos do presente, a, a compreender a atualidade, né, o mundo à nossa volta de uma maneira mais consequente, né? Então, justamente nesse sentido, né, como eu já havia falado, então, né, ela antecipei aí em certa medida, a sociologia vai nessa virada do século XIX para o XX, ela é marcada justamente pelo aparecimento das indústrias, né, do ambiente fabril, né, que a gente vê aí uma indústria, né, uma fábrica de tecelagem. De início, quais as implicações dessa sociedade, né? Dessa sociedade que a sociologia vai começar a refletir acerca, né? São pessoas, então, que estão morando, que moravam antes no que em zonas rurais
que viviam afastadas, que estavam muito perto, né, do seu núcleo familiar, que agora são levadas, né, são conduzidas, por assim dizer, quase que de forma obrigatória, já que o sustento já não era mais, já que o sustento já não era mais possível de ser encontrado nos campos, no meio rural, né? Elas são, por assim dizer, quase que impelidas, né, a começar a formar, né, os grandes centros, né? É o momento em que que a gente tem um crescimento demográfico das cidades, uma explosão demográfica, né? Como sou professor de geografia de você já deve ter dito, né? E justamente essa esse contexto, né, se por um lado ele significa diversos avanços tecnológicos, né, como as pessoas as produções deixam de ser produzidas de forma manufaturada para começar a serem automatizadas, né, justamente se a partir desse crescimento da ciência também do conhecimento científico e técnico a gente começa a ter a possibilidade de criar novas estruturas dentro das cidades. Por outro lado, né, dado que foi uma explosão, né, dado que foi um crescimento desordenado, né, descontrolado, esse crescimento demográfico vai significar também a imersão, né, ou seja, o surgimento de uma série de novos problemas que antes não eram testemunhados pelos cidadãos, né? E muito menos pelos teóricos. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, na criação de periferias, né? Em problemas sanitários, problemas de saúde, problemas em termos de registro de pessoas mesmo, né? De segurança, algo que, em certa medida, né? Como que isso é interessante, né? Vejam vocês, né? Algo que ainda está presente na sociedade, sobretudo na nossa sociedade, né? Uma sociedade brasileira, uma sociedade marcada pela desigualdade, torna isso ainda mais patente, né? Torna também patente como que o Brasil, em relação a essas nações, se encontra num estágio anterior, né? Talvez a gente se não é possível dizer que o Brasil está no estágio que a Europa estava naquele momento, tampouco nós podemos afirmar que o Brasil já está no mesmo patamar das nações europeias na atualidade, né? Isso tem a ver, em grande medida, com com esse gap, né? Com essa lacuna temporal mesmo do processo de industrialização, né? Do crescimento das cidades e tudo mais. Então, como a gente percebe no noticiário problemas tanto no centro quanto na periferia, né? Problemas de violência, problemas agora a gente está vendo, né? A gente está vivendo uma crise de saúde, mas a gente já sabia, por exemplo, dos problemas da saúde pública, né? De como que muitas pessoas ficam a par, né? Dos diversos direitos que o Estado garante para elas. Tudo isso já estava sendo apresentado ali, né? E não só isso, mas começam a emergir conflitos que não existiam antes, né? Como, por exemplo, a gente não vai tratar dele aqui de forma pormenorizada, mas vale a pena citar, a ponta de um filósofo e um sociólogo, né, enfim, um pensador importante como Karl Marx, apresentar, né, algumas, por assim dizer, né, contradições dessa sociedade emergente, né, dessa sociedade industrial, dessa sociedade carreada pelos interesses de uma burguesia, de um lado, que conflita com os interesses do proletariado, por outro, né, diria Marx. É justamente nesse contexto, então, acirrado, nesse contexto tão recente quanto acirrado, né? Tão recente em termos históricos e acirrado em termos de interesses diferentes, divergentes, conflitantes, que a sociologia vai surgir tentando dar conta, né? Tentando explicar, compreender os mecanismos que tornam essa sociedade, que tornam, que fazem com que a sociedade se estruture daquela maneira, né? No entanto, né, nesse sentido, na verdade,
vale a pena a gente citar aquele que foi o primeiro, né, a usar o termo sociologia, né, que é Auguste Comte. Auguste Comte foi um importante pensador francês que viveu nessa época, né, e ele é o primeiro a tentar dar um passo além, né, para a reflexão social, né, qual seja tornar a reflexão sobre as questões sociais científica, né, dar um teor científico, né, um caráter científico para as reflexões acerca do social, porque como vocês devem saber, né, muitas pessoas, muitos teóricos, muitos pensadores já refletiam sobre a sociedade, né? Todavia, geralmente, isso era feito de forma exclusiva no registro da filosofia, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Platão refletindo sobre a sociedade na República, os contratualistas, né, refletindo sobre a sociedade, tudo isso dentro de um registro filosófico, o que implica que era uma construção, uma experiência de pensamento, mas que não buscava mensurar, né, averiguar, medir, né, as suas ideias, não buscavam confrontar as suas ideias com o real. E é justamente esse passo que o Comte quer dar, né? Formatar, né, uma metodologia que garanta ao pesquisador, que garanta àquele que está refletindo sobre a sociologia, uma confiabilidade, né, um grau de confiabilidade maior do que, do que os insights filosóficos garantiam para os sujeitos até então, né? E isso é importante justamente para lembrar, né, para entender o passo, né, a diferença entre sociologia e filosofia, né? Enquanto a filosofia ela é uma área do pensamento que é caracterizada por uma reflexão, uma experiência de pensamento, a sociologia ela tem, na medida em que ela é uma ciência, ela tem que dar esse passo a mais, né? Esse passo de essa tentativa de buscar se confrontar com o mundo, né? E é justamente nesse sentido que o Comte vai criar o curso de filosofia positiva, né? Segundo o Comte, né, esse curso para Comte era uma tentativa de garantir, né, para a reflexão sobre o social um caráter científico, né? Por isso que muitas vezes ele vai chamar a reflexão sobre o social de física social, né? Por que física social? Porque justamente a inspiração dele é da metodologia das ciências exatas, né? Por exemplo, da física, da química, em certo sentido, da biologia. Então, que são uma metodologia de investigação pautada pela observação, pautada pela busca de similitude, sucessão, ou seja, de regularidades na observação, né, de um olhar treinado e, de certa forma, guiado a partir de uma observação que tente depurar, né, esse era o ponto do Comte, que tentasse depurar, né, ou seja, tentasse deixar de lado especulações psíquicas. Né? O Comte, quando ele está escrevendo o curso de filosofia positiva, ele está tentando justamente apresentar qual seria a forma mais objetiva de um conhecimento acerca do social, né? Porque, em última instância, o seu objetivo era procurar encontrar leis gerais que regiam determinada sociedade, né? E é nesse sentido, e por isso, o Kant teve uma grande aceitação, né, naquele momento histórico, né? Tamanha aceitação que ele chegou a que os pressupostos do positivismo, né, romperam, né, ultrapassaram as barreiras do Atlântico e chegaram, por exemplo, no nosso país, né, no Brasil. A inscrição da nossa bandeira Ordem e Progresso remete justamente a uma noção kantiana, né, uma noção positivista de pensamento, né, de pensamento sobre o social, né. A repercussão, então, se espalhou por toda a Europa, atravessou o Atlântico e chegou no Brasil, né? Sim, a gente não tem aqui o tempo para entrar em muito detalhe, mas vale dizer que ordem e progresso significa que essa correlação entre ordem e progresso
significa que é uma determinada tentativa, então, para Kant, né, de encontrar ordem, regularidade, você voltar para a sociedade na busca de leis gerais que mostrem a regularidade de alguns fenômenos, no sentido de conseguir encontrar um ordenamento, porque só com esse ordenamento se chegaria ao progresso, né? se teria um progresso, né? Porque justamente, como eu falei, se essas sociedades eram marcadas por conflitos e por uma insegurança, né? Por uma instabilidade muito grande, um dos aspectos que Kant, um dos aspectos para Kant, que são fundamentais para Kant, para uma ciência emergente, como a sociologia, será justamente a tentativa de conseguir, de certa forma, então, ordenar o todo, né? Acabar com essa série de conflitos e convulsões sociais que estavam ocorrendo na Europa naquele momento, né? Então, e isso chega até o Brasil a ponto, né? Então isso ilustra, né? Esses dizeres na bandeira brasileira mostram em que medida essas ideias foram impactantes não só na Europa, mas no mundo como um todo, e como que a sociologia ali já começava a marcar o seu pezinho, por assim dizer, nas ciências, no rol das ciências, né? Como que ela deixava de ser como que ela deixava de ser, como que a reflexão sobre o social deixava de ser algo puramente especulativo e começava a se tornar algo propriamente científico, né? Nesse sentido, vale a gente destacar também um outro importante pensador da sociologia, que foi Émile Durkheim, né? Durkheim, né, foi um pensador importante justamente que teve uma inspiração kantiana, né? Ele foi importante justamente para a sociologia e também depois para a antropologia, não cabe aqui comentar, né? Na medida em que ele se inspirou nas ideias de Kant para desenvolver suas pesquisas, né? Só que diferente do Kant, Durkheim, a busca de Durkheim era por encontrar a função social de determinados agentes no fenômeno, e por isso ele é tido, né, ele é considerado um funcionalista, né? Durkheim, então, ele tem uma pretensão de encontrar regularidades na sociedade, mas não, ele já tem uma pretensão mais científica, né? Que eu quero dizer com isso? Ele já tem um pensamento mais voltado não tanto para a ação social propriamente dita, mas mais para a averiguação científica, né? Ele não tem então essa ambição de tornar a sociologia algo como prescrever ações para o mundo, né? Nesse sentido, então, né, ele vai escrever uma obra muito importante, e é esse que é o ponto que eu gostaria de destacar, né? Uma obra muito importante, ele tem uma reflexão muito importante sobre o suicídio, né? Que é essa obra aí, no original em francês, né, Le Suicide, que é uma importante obra na qual ele vai tentar diferenciar, né, os diversos aspectos que podem conduzir um sujeito ao suicídio, né? Então, a gente já consegue, qual que é o ponto aqui? Qual que deve ser destacado aqui? A pesquisa sociológica, então, diferente do senso comum, ou ainda diferente da filosofia, que tenta especular, ou que apresenta determinadas sentenças a partir de experiências mentais, né? Para a sociologia é necessário que que seja possível averiguar, né, essas questões, né? Então, Durkheim para escrever essa obra, ele vai ter todo um trabalho de buscar nos arquivos dos diversos países que ele vai investigar, qual foi a causa, o que vai buscar então diversas regularidades, né, naquele país, nos diversos países, né? Qual foi a causa, como que essa formação, a estrutura social que o sujeito que suicidou estava inscrito. Então, ele já vai ter todo esse trabalho, por exemplo, que o filósofo não faz, e muito menos o senso comum, de
de quase que como um detetive, né, de investigar, justamente por isso, né, é uma investigação. Sociologia, nesse sentido, ele vai o que torna a sociologia uma ciência é justamente esse momento de investigação, né, de, ao modo do detetive, buscar averiguar, ir lá e constatar o porquê daquilo acontecer, né? Não só o porquê, mas o como daquilo acontecer, né? E aí, a partir dessa, dessa investigação, né, ele vai encontrar, né, ele vai dividir, né, e classificar diversos tipos de suicídio, né? Segundo Durkheim, então, né, haveriam 4 motivos principais que conduziriam ao suicídio, né? O egoísta, o altruísta, o anônimo e o fatalista, né? Sem entrar em detalhe aqui, né? Mas o altruísta, por exemplo, seria aquela pessoa que se suicida em prol de alguém, né? Então, ou de uma nação, como a gente pode pensar, por exemplo, aqueles aviões japoneses, aqueles sujeitos que pilotavam um avião no Japão e se suicidavam em prol do país, né, para ganhar a guerra, né? Suicídio anômico, que é daquele sujeito que já não se vê mais com relações fortes com seu entorno, né, com seu grupo social. O suicídio egoísta, que é aquele, né, como o próprio nome já diz, já deixa claro, né, aonde tem uma afirmação muito grande do sujeito, e o fatalista daquele que não tem perspectivas, né? Enfim, em linhas gerais, né? Não dá para a gente entrar aqui em detalhes, mas seriam isso, né? Então, né, nesse sentido, então vale ressaltar, né, que os dados encontrados por Durkheim, após uma pesquisa, foram encontrados por Durkheim após uma pesquisa meticulosa, né? Essa classificação ele faz após averiguar e juntar, né, dados de diversos países, de diversos contextos, países mais avançados, países mais pobres, de países onde a desigualdade social é maior ou menor, de países que tem uma mais diversos e países mais homogêneos, né? Tudo isso foi levado em conta para a estruturação das classificações que o Durkheim fez, né? E o interessante é isso, né? O que ele mostra ao fim, né, da sua obra, né, o que ele conclui é que o suicídio é um fenômeno amplo, né, multifacetado e que atinge todas as nações, né? Então não significa que uma nação mais pobre vai ter uma ocorrência maior de suicídio do que uma nação mais rica, né? Na verdade, o que ele vai mostrar é como que essas classificações, né, essas classificações que eu citei agora há pouco, como que elas têm mais elevado em um país ou em outro, dependendo justamente da estrutura e da conformação, né, social daquele país, né? Então, por exemplo, se por um lado algumas sociedades poderiam ter a ocorrência de um suicídio altruísta mais elevado do que um suicídio anônimo, em outras sociedades poderia ser um suicídio egoísta que seria o responsável por elevar os índices. Mas, em certo sentido, todos, todas essas formas de suicídio, né, significariam acabariam que acabariam por se equivaler, né, na medida em que o grau de suicídio acaba sendo mais ou menos o mesmo, que o que muda é justamente a função, né, daquele suicídio, o porquê, o que motiva aquele suicídio, né? No entanto, né, vale lembrar, né, que o suicídio crescente em nossa sociedade é, é sempre agora nós temos campanhas de apoio, né, para então campanhas de apoio para pessoas que podem estar encontrando dificuldade com mal-estar em relação à sociedade e tudo mais, que sempre vale a pena, né, a partir dessa procurar ajuda, né? E isso, o interessante é isso, né? É mais um elemento que a sociologia pode contribuir para a sociedade, né? Porque na medida em que ele desmistifica, né, que aquela pessoa que suicida é sempre uma pessoa que está triste, que é sempre uma pessoa depressiva, e às vezes ela pode se suicidar em prol de outrem, né, em prol de outra pessoa, ela pode não ter motivos
pessoais para isso, na medida então que o Durkheim, por exemplo, classificou e apresentou uma série de nuances sobre o fenômeno do suicídio, tornou possível, por exemplo, uma melhor compreensão desse fenômeno que levou, por exemplo, depois de muito tempo e muita elaboração e reflexão, né, atualmente, então, na verdade, a um novo tratamento sobre as questões de suicídio que resultou no que a gente conhece hoje em dia como Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização sobre o suicídio, né, sobre os problemas que envolvem, né, os elementos que envolvem a questão do suicídio na atualidade, né. Por fim, eu quero destacar de forma bem breve mais um autor, né, que é o Max Weber, que escreveu, ele foi um economista, um sociólogo, né, enfim, ele foi um intelectual muito importante no seu tempo, né, um intelectual alemão, que escreveu essa obra, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Novamente, né, como eu tentei fazer com o Durkheim e Foucault, eu não vou entrar em aspectos técnicos da obra, mas eu quero ilustrar, né, como que a sociologia pode aparecer novamente, né, como uma forma, né, vou insistir no termo que eu estou usando, né, de desmistificar, mas também a gente poderia usar de desnaturalizar, né, o mundo, né, porque muitas vezes os processos nos quais nós estamos envolvidos desde o nosso nascimento aparecem para nós como natural, né? Então, usar roupa parece quase que uma coisa natural para a gente, né? Comer de colher, escovar o dente, diversas coisas que foram socialmente construídas, né? As separações entre gêneros são socialmente construídas, o mundo é repleto de coisas que são socialmente construídas que aparecem para nós como naturais, na medida em que existe esse nosso nascimento, a gente acaba que não questiona, né, a história desse contexto, né? E é justamente um dos aspectos que o Weber vai abordar na sua obra, é tentar se voltar para a história para encontrar, né, para compreender uma relação entre a ética protestante, né, ou seja, a ética por trás da doutrina protestante, né, uma doutrina cristã, né, dos puritanos, e o espírito do capitalismo, ou seja, o modo como o capitalismo se desenvolvia na Europa, né, e se desenvolve atualmente, né. E é interessante nessa obra, né, é que o que o Weber vai mostrar, né, é justamente como que a ética protestante e o capitalismo, ou seja, algo que é da ordem da fé, né, e algo que é da ordem da razão, da racionalidade, tem, na verdade, uma afinidade, né, acabam que se comunicam. Então, né, nesse sentido, na medida que o Weber, ao longo da sua obra, vai construindo e mostrando, né, tornando claro essa afinidade entre algo que é da esfera da razão, né, da racionalidade, e o capitalismo. A civilização, né, como a gente sabe, ela é um processo de somatar, né, de ultrapassar, de desmistificar, de secularizar todos os processos. É algo marcado justamente pela tentativa de otimização do processo, né, pela tentativa de deixar o processo o mais eficaz possível, né? Ele vai mesmo mostrar como que essa exigência do capitalismo acaba, né, contra aquilo que a gente poderia imaginar no primeiro instante, né? Ela acaba indo ao encontro dessa ética protestante. Na verdade, como que a ética protestante acaba indo ao encontro do espírito do capitalismo, né? Porque a ética protestante, né, vale dizer, ela é marcada justamente pela noção do ascetismo, né?
uma atitude acerta, né? Ou seja, uma atitude daquele sujeito que poupa muito, que tenta economizar, que tenta ser bem correto, trabalhar todo dia, que tenta ser funcional nesse sentido, e na medida em que isso acabava sendo para os protestantes, né, um indício de que eles estavam predestinados a ir para o paraíso, acabava emergindo, acabava indo ao ponto daquilo que o capitalismo entende como sendo mais eficaz. Né? Por isso, muitos protestantes conseguiram enriquecer e prosperar no capitalismo, esse foi o ponto deles. Né? Por isso que o capitalismo conseguiu prosperar em nações como a Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, nações marcadas justamente pelo protestantismo. Né? Então, novamente, né, o que eu quero dizer, né, que eu queria ilustrar, recorrendo a essa obra, é como que a sociologia acaba, por mais uma vez, né, a partir da observação, a partir do recolhimento histórico, a partir da investigação da metodologia, rompendo com uma imagem que o senso comum poderia fazer da sociedade, né, de um determinado fenômeno. Nesse sentido, então, a sociologia emerge como uma disciplina crítica da realidade, como uma disciplina que não se deixa enganar pelas impressões, né, mas que se aprofunda e na medida que se aprofunda, emerge como algo que desencanta, né, para usar o termo hegeliano, a compreensão do mundo, né, a compreensão do sujeito sobre o mundo. Né. Então, né, nesse sentido, né, vale dizer, né, estão justamente esses eventos para ilustrar, né, como que diversas construções sociais do senso comum acabam muitas vezes sendo contrárias, né, à sociedade, ao que a sociologia consegue averiguar, né, a partir da sua recorrência aos fatos, né, e também convidar vocês então a um debate, justamente para um debate, né, numa aula de sociologia que seja pautado pelo respeito, pela solidariedade, que seja pautado pela tentativa de compreender o outro e de desnaturalizar o olhar, né? De ver como que aquilo que a gente sempre fez é um costume e não é algo necessário, né? Como que algo que existiu, algo que existe, não só porque existe, deve ser assim, né? Muitas vezes pode ser de outro jeito, pode ser buscar novos arranjos. A gente vê, por exemplo, como que na história, para usar um exemplo da virada do século na Europa, como que as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho, depois como que veio o sufrágio universal. Então, isso serve para mostrar como que a sociedade, ela não é justamente porque é algo que está na esfera da cultura, algo na esfera da humanidade, né? A sociologia é uma ciência humana, ela não deve, ela não encontra regularidades ao modo como talvez o Conte imaginasse, né? Não são leis necessárias e universais, né? Mas são aspectos que são passíveis de ser mudados e alterados ao longo da história. Nesse sentido, então, o despertar de um olhar crítico, na medida que a sociologia pode ajudar a despertar um olhar crítico, ela pode, então, aparecer, né, fomentar em todos nós, né, uma conscientização sobre a necessidade e possibilidade de superar todas as mazelas sociais que a gente encontra na nossa sociedade, toda injustiça, todo preconceito, e, enfim, todos os problemas que acabam sendo reproduzidos ao longo do tempo na nossa sociedade. Né? Então, nesse sentido, né, o objetivo dessa aula, é convidar a todos a um debate, né, a uma troca de ideias, né, no qual a gente esteja disposto que a gente não venha defender convicções, né, mas que a gente venha discutir ideias. Né. A sociologia ela é importante nesse sentido, no sentido que ela fomenta a reflexão, fomenta o diálogo, fomenta a discursividade, né? E porque só assim a gente consegue entender aquilo que oprime o outro, aquilo que muitas vezes a gente aparece como algo opaco, né? Ou seja, vedado, né? Que a gente não consegue enxergar, né?
sociologia, ela, como eu tentei ilustrar aqui, ela revela, desde o seu começo, né, ela revela, né, ela desvela como que muitas coisas que a princípio a gente poderia entender como necessárias são, na verdade, contingenciais, né? Ou seja, ainda podem ter são passíveis de alteração. Né? Nesse sentido, então, recapitulando, né, a gente pode dizer que a sociologia ela na tentativa então, de dar resposta a diversos fenômenos sociais que eram encontrados na Europa naquele momento, a partir da Revolução Industrial, né, com o avanço da burguesia, e para tanto, né, a gente viu que ela elabora uma metodologia que vai garantir para ela, né, um certo caminho a ser seguido para concluir a objetividade aos seus resultados, né, o que a difere, que a distancia tanto do senso comum como da filosofia. Depois a gente viu como que ela, como que já nas primeiras investigações, mas ao longo, né, a gente for olhar um estudo mais aprofundado, por exemplo, das questões sobre criminalidade, a gente vê como que a sociologia atua, pode atuar como algo que ultrapassa, né, para derrubar preconceitos, né, que são reproduzidos na sociedade e assim perpetuam injustiças sociais, né, e como que a disciplina, então, nesse sentido, né, que era o que eu queria trazer para o exemplo, pode contribuir para vocês que estão ingressando no ensino de sociologia agora, como uma ferramenta, né, para uma formação mais para uma formação mais consciente, crítica, de cidadania mesmo, que vocês têm oportunidade de aperfeiçoar, né, a partir das nossas discussões e dos textos sociológicos. Né? Então, nesse sentido, para arrematar, as aulas de sociologia devem ser compreendidas como um espaço, né, de debate, de troca de ideias, pautado pelo respeito, né, pautado por uma tentativa de compreender o outro naquilo que ele tem de específico e naquilo que ele tem para contribuir para a sociedade. Né? O conflito ele é algo que acontece numa sociedade tão diversa como a nossa, né? Do conflito para gerar uma animosidade, para se tornar algo. A divergência não deve, e aí o conflito de ideias, não deve ser o primeiro passo de um conflito entre pessoas. Né? Nós somos seres diferentes, pessoas diferentes, têm contextos diferentes, com trajetórias diferentes, e a sociologia tenta lidar justamente com essas diferenças, né? Tentando compreender, sistematizar e apontar, né, eventualmente possíveis caminhos, né, para a gente conseguir congregar numa sociedade tão diversa elementos comuns. Né? É isso. Espero que vocês fiquem bem, com saúde. E